Pessoal, nós vamos iniciar a semana 4 no estudo do plano de tutorado de Química, que está na página 58 do PET de vocês. Qual que é o tema da semana? É grupo funcional e nomenclatura de hidrocarbonetos. Nós já começamos a estudar hidrocarbonetos, nós estudamos inclusive os alcanos e os alcenos. Nós começamos a ver as nomenclaturas também, tanto de alcanos quanto de alcenos, então vocês podem utilizar o caderno. Aqui nas videoaulas ele vai montar alguns esquemas, eu quero que vocês vejam essas videoaulas que são muito importantes para entender, tá? E aqui também tem um mapa mental nesse link de toda a matéria. Vamos ver as atividades, né? Na questão 1 ele fala: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Qual que é a fórmula molecular do octano? No caderno de vocês, eu dei uma lista falando que quando eu tenho oct, et, met, prop, but, o que isso significa? Quantos carbonos isso me dá? Então, vocês vão olhar nessa tabela para mim, por favor. O AN, eu lembro que eu falei com vocês que quando eu tenho alcanos, eu tenho essa denominação AN aqui, tá? E o que isso me diz? Isso me diz que ele é um alcano, ou seja, ele tem apenas ligações simples entre os carbonos. E quando termina em um O, significa que ele é um hidrocarboneto. Mas aqui já havia falado isso para vocês, né? Então, o que eu tenho que saber aqui? Para um alcano, eu tenho a seguinte fórmula para eu saber a fórmula molecular, sabendo o número de carbonos que ele tem, tá? Uma opção é vocês escreverem essa fórmula molecular. A outra é vocês partirem para as fórmulas já dadas. Você tem CnH2n mais 2. O que isso significa? Então, vamos supor que eu tenho aqui um carbono, eu tenho uma estrutura, com 6 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho que ter obrigatoriamente? Então, você tem que multiplicar esse valor de 6 aqui por 2, então vai dar 12, e somar mais 2 a ele, que é 14. Então, se eu tenho um alcano com 6 carbonos na fórmula, eu tenho que obrigatoriamente ter 14 hidrogênios, tá? É a forma de calcular mais simples. Então, você vai olhar para a fórmula lá. O oct tem quantos carbonos? Você vai ver se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, 6, 7, 8, 9, enfim. E você vai substituir aqui no lugar de N. Aqui eu coloquei 6. Então, eu tenho que multiplicar por 2 esse valor e somar mais 2. Então, no C6H14 é a minha fórmula para esse composto que eu dei aqui aleatoriamente, tá? Então, a partir disso, você vai fazer o mesmo para o octano. Atividade 2. Considere as informações. Então, eu quero que vocês leiam cada uma dessas informações. Hidrocarbonetos. O que será que significa? O que eu tenho na fórmula? Eu tenho somente carbono e hidrogênio? Isso aqui está certo? Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? Ou seja, não tem ramificação? Então, ele está falando que você, no alceno, tem que ter insaturação e a cadeia tem que ser linear, não pode ter ramificação. Isso acontece para os alcenos mesmo? E o ciclo alcano são hidrocarbonetos alifáticos saturados de forma geral CnH2n. Então, isso é verdade ou não é verdade? Eu vou fazer um vídeo para vocês que eu vou dar as fórmulas para cada um. Quando eu tenho um alcano, qual que é a fórmula que eu calculo? Quando eu tenho um alceno, um ciclo, tá? Vou fazer isso lá no vídeo. São hidrocarbonetos aromáticos. Olha só, ele falou que são hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos significa o quê? Que eu tenho o quê? Somente o quê naquela forma? Posso ter bromo? Posso ter nitro? Então, vocês têm que ficar atentos a isso para responder essa questão. Na atividade 3, você tem uma substância de fórmula C8H16. Isso vai representar o quê? Então, olha só, aqui o seu N é 8, o seu H é 16. Ficou parecendo aqui que eu tenho CnH2n. Então, CnH2n pode ser a fórmula de qual desses aqui, tá? Também vou explicar isso lá no vídeo. Atividade 4. Ele fala sobre etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano. De novo, eu tenho uma tabela, vocês têm uma tabela lá no caderno de vocês. Et significa quantos carbonos, prop, quantos carbonos, but, quantos carbonos e pent, quantos carbonos. A partir disso, vocês vão marcar a opção certa aqui.
Agora, na 5, vocês vão responder ao desafio mencionado na introdução do plano de aula, que poderia ser respondido por vocês também bem lá no início, tá, gente? Porque nós vimos em sala de aula um documentário que vai falar sobre a questão de revolução industrial, que a gente comentou um pouquinho sobre a questão da produção industrial, o que gera, como que o uso de combustíveis fósseis pode gerar problemas relacionados às mudanças climáticas, tá? Então, nós discutimos isso através do documentário Seremos História. Então, eu quero que vocês se lembrem dessas discussões que a gente teve para poder responder aqui. Esses combustíveis fósseis que a gente consome, que são os derivados de petróleo, basicamente, né? Quais problemas eles podem acarretar para o meio ambiente? Por que eles acarretam isso? Vocês podem colocar, por exemplo, a reação de combustão da gasolina e mostrar o que forma lá. Forma o que a partir dessa combustão? E o que esse gás vai afetar o que antigamente se chamava muito de aquecimento global, mas hoje em dia é melhor falar mudanças climáticas, né? Porque ele não causa só o aumento de temperatura, causa vários outros fenômenos. Então, a partir do que vocês viram aqui sobre a gasolina, sobre o petróleo, e o que a gente viu em sala de aula acerca do documentário Seremos História também, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo.